Do meu lado, professor Tiago Nieve. Estamos aí. Falar de coisa boa? Isso aí. Tudo bem? Aí o telespectador ele fica pensando, né? Como falar de coisa boa? Se o Tiago Nieve é professor de finanças e a gente está falando de como sair do vermelho, sabe por que é coisa boa? Porque eu acredito, professor, que o momento mais importante para uma pessoa que está endividada é quando ela vê a luz no fim do túnel. Com certeza. E nós queremos mostrar aqui no programa para você hoje que existe uma saída para você sair do vermelho. Já de início eu vou liberar o WhatsApp. Quem faz o programa é você, 98-792-2356. Antes de liberar, vai recebendo aí do povo aí. O povo tá mandando aí, né? Ótimo. Então, muito bem, vai mandando aí o WhatsApp. Professor, quando o camarada percebe que a coisa complicou mesmo, está endividado, o salário que entra não paga nem a conta do mês mais. Como que o cara vai pagar a conta? Dívida que já está atrasada. Bom, a primeira coisa que tem que fazer, eu sempre digo que você tem que enfrentar o teu problema. Não adianta fugir, a pior coisa que tem é você fugir desse problema, fugir dessa situação e fingir que nada está acontecendo, que você não tem dívida e aí continuar vivendo da mesma maneira. Então enfrente esse problema, conheça a tua dívida, para quem você está devendo, quanto você está devendo, vá até essas pessoas negociar. É importante você sentar e negociar. As pessoas estão querendo receber os credores, estão querendo receber essas dívidas, então é interesse deles esse negócio, essa negociação entre as partes. Mas eu sempre digo o seguinte, às vezes nós pensamos que a nossa dívida é um grande jacaré e muitas vezes é uma lagartixa. Então essa lagartixa é muito mais fácil de você controlar, é muito mais fácil de você lidar. Agora, cuidado, que às vezes a dívida pode ser uma lagartixa. E a partir do momento que você não trata ela, não enfrenta esse problema, ela se torna um jacaré. E aí sim, é difícil você sair dessa situação. Então, enfrentamento. Não fuja do seu compromisso, não fuja das dívidas. Enfrente esse problema que eu tenho certeza que com planejamento, com controle, você tem como sair dessa situação. Muito bem. Agora eu vou liberar o WhatsApp. Vamos lá. Primeiro WhatsApp na tela. Boa tarde. Eu gostaria de saber sobre a previdência privada. Imagino que é a mesma coisa que a aposentadoria do governo, né? Se é tudo igual. E quais são as diferenças? A pergunta vem do Carlão, lá do Boa Vista. Bom, primeiro nós precisamos entender o seguinte. Todo trabalhador seletista que tem carteira registrada, ele obrigatoriamente tem que contribuir para a nossa Previdência Social, para o INSS. Só que o INSS ele é bom, mas ele é insuficiente. Então, para quem, por exemplo, não tem o registro em carteira, busque ter contribuições individuais. Tá? Não é suficiente. Qual a alternativa? Você buscar uma complementariedade. Por isso a Previdência Privada. A Previdência Privada também é chamada de Previdência Complementar. Então o INSS ele é importante, mas ele é insuficiente. Há uma necessidade de você buscar uma complementariedade, que é dentro da Previdência Privada. Respondendo ao Carlos, Previdência Privada é tudo igual? Não. Existem dois tipos de Previdência Privada. Previdência Privada aberta e a Previdência Privada fechada. Qual que é a grande diferença desses dois tipos de Previdência? Previdência Privada aberta, como o próprio nome já diz, qualquer pessoa pode individualmente ir num banco, numa seguradora e contratar um plano tendo um CPF. Já a Previdência Fechada são os famosos fundos de pensão, que obrigatoriamente precisam ser, só podem aderir pessoas que têm vínculo com uma pessoa jurídica. Então, por exemplo, a OAB Prev, é o fundo de pensão da OAB, só pode aderir advogado. Então, essa é a primeira grande diferença. Segunda grande diferença, Previdência Aberta, quem gerencia, quem administra são bancos e seguradoras, que têm a finalidade lucrativa. Então, já pode-se imaginar que a finalidade desses planos é lucro da quem está gerindo. Previdência Fechada são entidades sem fins lucrativos. Então, a atividade fim desse tipo de previdência são atividades previdenciárias, são uma finalidade previdenciária. Então, se você tem a oportunidade de aderir a uma Previdência Fechada, a melhor alternativa é a Previdência Fechada, são os planos cooperativos, são os planos instituídos, que são destinados a um grupo específico de pessoas. Não tem essa oportunidade? Vá por uma Previdência Aberta, mas é lógico que alguns conselhos são fundamentais, alguns conselhos mais técnicos, principalmente você precisa buscar conselhos de um especialista para saber qual plano aderir.
Muito bem, liberando mais perguntas, pode liberar o WhatsApp na tela. Olá, é melhor investir em um plano de previdência privada ou no Tesouro Direto? Vem da cidade industrial de Curitiba e a pergunta é da Ana Maria, professor. Veja bem, está na moda investir em Tesouro Direto. O Brasil tem as maiores taxas de juros do mundo. Então é um grande negócio você investir em Tesouro Direto, investir na dívida pública. Mas qual que é a diferença, Puxa, é melhor investir em Previdência Privada, em Tesouro Direto? Eu digo que são complementares, não excludentes. Porque qualquer investimento, você depende da tua finalidade. Qual é a finalidade desse investimento? Então, a partir do momento que você tem um dinheiro para investir, você tem que decidir o alvo desse investimento. Eu estou investindo para a minha aposentadoria. Estou investindo para a compra de um carro, de uma casa, para uma viagem. E aí, o tipo de investimento vai depender dessa resposta. Em relação aos dois, existem vantagens da Previdência Privada e existem vantagens do Tesouro Direto. Previdência Privada, por exemplo, você tem um incentivo fiscal, de você abater até 12% da tua renda bruta, coisas que o Tesouro Direto não tem. Então você deixa de pagar imposto de renda a partir do momento que se investe numa Previdência Privada. Tesouro Direto é um grande investimento? É um grande investimento. Mas ele tem uma outra coisa que a Previdência Privada tem uma outra coisa que o Tesouro Direto não tem, que é o pagamento em forma de renda. A ideia da Previdência Privada é complementar a sua renda. Não é você acumular um recurso, ter uma reserva grande como uma reserva de emergência. Não. A ideia é você acumular mensalmente para chegar num determinado momento da sua vida, uma aposentadoria aos 60, 65 anos e começar a receber renda mensal. Começar a receber um salário mensal de aposentadoria. Esse que é o objetivo, essa que é a essência da Previdência Privada. Se o teu objetivo é esse, a melhor alternativa é a Previdência Privada. Se o teu objetivo é acumular uma reserva, é investir, seja no curto ou no médio ou no longo prazo, para acumular uma reserva, para uma outra finalidade, o Tesouro Direto é uma grande oportunidade de investimento para você ter um bom retorno, com um risco praticamente zero, porque o risco do Tesouro Direto é o risco soberano do Brasil quebrar, e isso todos os investimentos sofreriam com isso. Muito bem. Para você que é empresário, você tem um negócio ou quer ter um negócio, o professor Tiago Nieve também tem um curso de gestão empresarial. Daqui a pouquinho eu vou liberar Aliás, acho que pode ser no da produção mesmo, 98792-2356. Então você que tem interesse, quer conversar com o professor Tiago Nieve, pode enviar nesse WhatsApp que está na tela, ok? Você não sabe o que fazer, está endividado, quer uma ajuda? O professor Tiago Nieve também tem o seu curso de gestão empresarial. Para você que é um empresário, está no buraco, não sabe o que fazer, você faz um buraco para tapar outro e agora desesperou. Curso de gestão empresarial começa quando? Bom, a ideia é as inscrições estão sendo feitas agora, no mês de fevereiro, e vamos começar uma nova turma em março. Eu quero ser teu aluno também. Vamos lá. Posso? Claro. Então, eu vou ser aluno dele também, viu, gente? Quero fazer o curso para aprender. É um grande professor, é uma honra ter o senhor aqui. Obrigado. 98792-2356, professor Tiago Nieve. Curso bombando, já tem gente entrando em contato e você não fique de fora. Curso Gestão Empresarial. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Está desesperado? Faça esse curso. Eu vou fazer para aprender. 98792-2356. Vamos à última pergunta. Professor, como posso saber se minhas contribuições são suficientes para mandar o meu... Para manter, né? Acredito que seja. Isso. Para manter o meu padrão de vida na aposentadoria. Lá de Campo Largo é o Sérgio que faz a pergunta, Tiago Nieve. Olha, isso já eu fico feliz de ver uma pergunta dessa, que eu já vejo que o Sérgio se preocupa com isso, de estar investindo numa previdência privada, investindo no futuro deles. Mas é uma excelente pergunta, porque muitas vezes algumas pessoas acham que estão se preparando para a aposentadoria. Não, puxa, eu já tenho um plano de previdência privada. Mas ele é suficiente, ele será suficiente para você manter o mesmo padrão de vida na tua atividade? Porque vamos pensar o seguinte, algumas pessoas até me questionam, puxa, mas investir no longo prazo, como que é isso? A alternativa a envelhecer é morrer cedo. Ninguém quer morrer cedo. Então nós vamos envelhecer. Então se nós vamos envelhecer, nós temos que nos preocupar com essa importante etapa da vida. Nós passamos, segundo dados estatísticos, 1/3 das nossas vidas na aposentadoria, como aposentados. Então nós temos que sim nos preocupar com essa importante etapa da vida.
É suficiente isso que eu estou investindo? Veja bem, Sérgio, né? Uma coisa é importante você ter em mente. Tempo e dinheiro são inversamente proporcionais. Quanto mais você tem um, menos você precisa do outro. Então, quanto mais tempo você tem para investir na tua aposentadoria, você pode até se dar o luxo de contribuir com valores menores. Por exemplo, uma criança, né? Eu tenho um filho pequeno, eu já fiz um plano de previdência para ele, por exemplo, para custear a faculdade ou até a aposentadoria dele. Matematicamente, eu comprovo que aos 50, 60 anos ele vai ser um milionário porque foram 50, 60 anos contribuindo. Então, o tempo é favorável no caso dele. No caso do Sérgio, como que eu vou saber se vai estar sendo suficiente? Simulações. Você não pode contratar um plano e largar ele lá. Você não pode começar a contribuir para uma previdência privada e não recalibrar o seu projeto de vida, o seu projeto previdenciário. Então, de tempos em tempos, é preciso que você reveja o teu projeto previdenciário, é preciso que você reveja a gestão desse plano, como que essa entidade, esse plano está sendo gerido, a rentabilidade passada, por mais que não seja uma garantia de rentabilidade futura, mostra a competência na gestão. Então, é preciso ficar em cima, conhecer o regulamento do plano, fazer simulações, projeções futuras, projeções conservadoras. Não adianta a gente chegar e ter uma rentabilidade numa simulação excelente e depois não cumprir com aquilo e você chegar no momento da aposentadoria e se frustrar com o valor da aposentadoria, se frustrar com o valor que você vai receber. Então, é importante conhecimento. Conheça o teu plano, simule, reveja o teu projeto previdenciário de tempos em tempos. Muito bom, excelente, professor. Que honra mais uma vez. Marcão, obrigado.